Vou apresentar para vocês a Patrícia Sele e a Cristina Brasil. Boa noite, gente. Hoje tive a surpresa de poder entrevistar a Patrícia, que já foi palestrante no evento que eu promovi do Mulheres da Granja. Então vai ser um prazer ser entrevistadora. E eu vou pedir para ela primeiro. Obrigada, Cris. É um prazer, estou muito feliz também. E para mim também foi uma surpresa. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Sele. Eu sou... Quem é a Paty? Paty é alegria. Paty é lealdade e Paty é resiliência. Quais são os papéis que a Paty exerce? Eu sou especialista em desenvolvimento humano, eu sou reikiana, palestrante e recentemente me tornei escritora. E eu sou o que mais eu quiser ser, porque eu escolhi e eu escolho todos os dias, porque mulher é isso, é escolher o que ela quer. Muito obrigada a todos e sejam muito bem-vindos e é uma honra estar aqui prestigiando o evento da Suzana e falando com todos vocês. Muito obrigada. Bom, então vamos lá começar. Eu falo alto, né, gente? Tá todo mundo escutando. Patrícia, você construiu uma carreira de mais de 2 décadas no mercado financeiro. E hoje, com a transição, o que a sua própria história te ensinou sobre relação entre trabalho e identidade e propósito? Eu falo que eu fui muito precoce, então talvez por um pouco de imaturidade emocional, eu acabei adentrando no universo e fui sugada, chupinhada por todo o sistema corporativo. Mas independente disso, eu gosto de falar que a minha transição, a minha experiência antes e depois do financeiro me trouxe o quê? O jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. O mesmo jeito que eu lavo a minha louça na minha casa após uma refeição, é a forma, não é a forma, é a energia que eu coloco quando eu preparo uma palestra, quando eu escrevo um livro, quando eu faço uma mentoria, seja ela individual ou em grupo. Então não é sobre o que você faz, não é sobre a profissão que você escolheu, mas como você faz e por que você faz. Então isso define a parte antes e depois dessa transição. E hoje eu compreendi que é o sentido que me move. Não é o que eu faço, mas é por que eu faço. E eu encontrei esse sentido. Não é à toa que eu sou mentora de propósito e superação. Por que propósito? Eu levei 12 anos para encontrar o meu propósito. Eu me desvinculei do mundo corporativo em 2011, no auge da carreira. No ápice do cargo de gestora, eu rompi. E eu levei 12 anos para me encontrar. Porque eu seguia que propósito era o que eu fazia. Porque o capitalismo se adornou dessa fala, propósito é trabalho, trabalho, trabalho. Mentira. Não é sobre trabalho, é o que você faz. Então isso foi o diferencial que me sustentou, me nutriu e me nutre até hoje, dando esse sentido, porque na verdade o propósito é o quê? É a coragem de ser quem você é. Em 2011, quando eu rompi com o mundo corporativo e comecei a fazer cursos de palestrante, mentorias, a primeira empresa que eu bati na porta para me dar uma oportunidade de uma palestra foi a Faculdade de Belas Artes. E eu recebi um não. Passaram-se 12 anos, eu estou toda arrepiada. Passaram-se 12 anos, a Faculdade de Belas Artes me convidou para ser palestrante em 2024 e em 2025 e me deram um documento como parceira
oficial. Então, o propósito é sobre isso. Tá? Não desistam de vocês. Entendam quem vocês são. O que vocês fazem é consequência de quem vocês são. E é isso. E a segunda pergunta é: depois de viver uma experiência de saúde, que foi sobre isso que você foi falar na palestra no Outubro Rosa, né? Que mudou a sua perspectiva de vida, o que passou a fazer mais sentido para você na forma de viver e de trabalhar? Para quem não sabe, eu vou pincelar muito rapidamente. Eu tive um tumor na mama direita em 2023. Uma jovem de 44 anos, correndo 3 vezes por semana no parque, praticando yoga 2 vezes por semana, me alimentando super bem, com os meus exames todos em dia, 0 caso na minha família, e eu recebi um diagnóstico de um tumor na mama. Graças a Deus não foi um câncer, porém foi um tumor muito agressivo que me fez fazer uma mastectomia total. Ironia da vida ou não, do destino, eu fiquei sem uma mama durante 9 meses. É o período de uma gestação. O que vai nascer depois disso? Nasceu uma nova mulher. Ou a mulher que tinha que ser, mas que não tinha coragem porque estava presa no sistema. Entendeu? Você já deve ter ouvido muitos palestrantes motivacionais falarem: olhem a vida sob o prisma do copo meio cheio. Alguém aqui já deve ter ouvido isso. Eu falo para vocês o que é o copo cheio na terra. Eu passei pelo copo meio cheio, mas porque eu escolhi olhar o copo meio cheio. Porque eu vi que eu tinha uma mama. Eu não tinha controle nesse braço. Na verdade, não era controle. Eu não tinha movimento. Mas eu tinha a mão esquerda. Eu aprendi a comer com a mão esquerda. A escovar os meus dentes com a mão esquerda. E o que a vida ensina? Isso aqui é visual. Todo mundo vê. Talvez se eu tivesse escolhido ficar na cama, tão e somente chorando e com dozinha de mim, todo mundo ia compreender. Afinal, é visível. Mas e as dores que não são visíveis? Que a gente possa sempre olhar, que a gente sempre tem mais a oferecer, que a gente sempre tem mais e do melhor dentro da gente. Porque eu tive o privilégio de ser pausada por 2 anos no meio da vida, graças a Deus não foi game over, por isso estou aqui falando com vocês. E o que você faz durante 2 anos? Você tão e somente olha para dentro de você, para dentro, para o interno. Eu acessei camadas de muitas sombras, mas também de muita luz. Eu tive esse privilégio do autoconhecimento real. E eu não me prostrei como vítima, porque eu nunca fui vítima. Independente de onde eu nasci, como eu cresci, das minhas condições sociais, não importa. E eu percebi que eu não era a primeira vez e nem a última, infelizmente, a passar por isso. Para mim, Outubro Rosa é todo mês. Quem aqui de vocês estão com os exames em dia? Mamografia, ultrassom? Quem? Mês de outubro, eu consegui, outubro de 2025, eu atingi 600 mulheres com palestras. 50% das mulheres não têm seus exames em dia. Independente da classe social deles. Independente do quão instruídas são. E sabe quais foram as 2 desculpas? De todo o cenário? Eu não tenho tempo. Eu trabalho demais. E segundo, eu não sinto nada. Para que essa doença? Só que eu fui pausada no meio da vida porque eu trabalhava demais. E hoje eu consegui inverter e equalizar tudo isso. Então eu digo para vocês, é possível sim, desde que vocês escolham, decidam.
Então, quando você passa por um desafio, você é convidada a superar. Eu não tinha escolha. Qual era a minha escolha aqui? Sabe aquela frase, aceita que vai menos? Você ia falar que não tinha tempo? Não tinha como, né? O budismo fala assim, quando você tem muito tempo, quando você tem muitos problemas, você só tem problema. Quando você tem um problema de saúde, você só tem um problema. E eu fui privilegiada de ter um problema apenas. E tive que bater no peito e seguir, tá? E um peito. Mas eu levei, lembra que eu me apresentei? Quem é parte? Alegria, lealdade aos meus valores e resiliente. Eu levei a alegria muito a sério. Foi auto-bullying a todo momento. Eu me chamava de saci, de pirata, de cerveró, farol quebrado. Mas eu estava debochando da situação. Eu estava tentando trazer leveza para o processo mais louco que eu vivi na minha vida. Então, meus amores, tenham seus exames em dia. Porque é no começo que o percentual de cura chega lá no 100%. Chega, pode tirar de obrigada. Muitas mulheres vivem em um ritmo intenso tentando dar conta de tudo, olhando para a sua própria jornada. O que você diria que a Bíblia te ensinou sobre prioridade? Essa palavra é difícil, né? Prioridade. Pois é, eu senti na pele. Eu fui convocada a dar prioridade à minha vida. Eu não tive escolha. Eu não tive muleta, agora não dá. Agora eu não posso. Eu não estou sentindo nada. Eu não sentia nada. Mas eu acho que o Jung fala que a vida não é só carreira. Ele dizia, ele falava que nós como espíritos, a nossa prioridade é ser quem nós somos. E a gente inverte. Porque é isso que o sistema quer. Eu não estou dizendo para ninguém aqui ir para as montanhas, viver de luz, de erva, não é isso. Mas é inverter a prioridade. E a minha prioridade hoje qual é? De segunda a sexta-feira, 40 minutos eu faço yoga todos os dias. Depois eu vou tomar meu café e depois eu começo a trabalhar. Porque essa é a ordem natural. Primeiro nós somos o espírito com necessidades, anseios, e depois esse espírito precisa se alimentar, suprir as necessidades básicas e depois progredir. Essa é a ordem. Eu aprendi na prática a respeitar essa ordem e eu digo para vocês, isso me dá uma leveza. Eu não posso falar aquela palavra, mas é a realidade. Dá uma leveza tremenda. Porque é realidade. É não inverter. Você é super inspiradora, né, mulheres? Então, hoje você trabalha ajudando mulheres a se reconectarem com o propósito. Da sua visão, por que tantas mulheres se perdem de si mesmas ao longo da vida profissional? Aqui eu acho que tem um veio muito de contexto histórico, né? Que a mulher sempre esteve se revoltando, não tinha prioridades, não podia se permitir a nada. Mas é muito curioso, porque se você pega na antiguidade, quem comandava eram as guerreiras, as mulheres guerreavam, as mulheres lideravam batalhões. Em algum momento da história isso foi abafado. Mas independente de todo esse contexto histórico, a mulher foi feita para dar conta e não olhar para si, e não dar conta de si. Quem aqui é mãe?
Isso O mesmo. seu filho, parabéns, seu filho acabou de ficar gostando. Se você colocar em você a pausa, sabe? Todo mundo fala das pequenas pausas, é uma inspiração. É o sopro da vida. Você ganhou ar. Se fortaleceu, você vai conseguir salvar os seus filhos. E a gente inverte a ordem. Sim, de tudo. Então, é dar prioridade a si mesma. Eu não abro mão hoje da minha agenda com ninguém, nem com meu marido. E ele compreendeu o motivo. Que vocês possam ter essa coragem de primeiro vocês. Nossa, mulher egoísta. Ela fala assim, porque ela não teve filho. Eu não tive filho porque eu escolhi não ter filho. Foi uma escolha. E eu sou muito feliz com isso. Eu estou com meu marido há 29 anos. E nem eu nem ele fizemos. O Papai do Céu é tão generoso que une os similares. Mas não é questão de ser egoísta, é questão de prioridade. Aposentem a calcinha de Mulher Maravilha de vocês. Não estamos aqui para salvar ninguém, porque se existir o juízo final, será entre você e Deus. E Deus vai fazer pergunta: o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, eu ajudei meu vizinho, o periquito, o papagaio, o cachorro. Não, para você. É sobre isso. Até mesmo porque é pelo exemplo que as pessoas nos seguem. E não pelo que a gente faz por elas. Fazer muito pelo outro, sabe o que a psicologia fala, Cris? É um quê de orgulho, de ego, embutido. Porque eu sou demais, eu dou conta de todos. Se eu não fizer, quem vai fazer? Pode ver o que eu faço. É errado, é a ordem, não é natural. Tá? Então vocês tenham coragem de sim, cuidar de vocês em primeiro lugar. Não estou dizendo para ninguém ser egoísta, não é isso. Egoísta é, eu quero para mim, não para você. Individualista é, eu cuido de mim, estou bem, agora eu posso te auxiliar. Eu posso fazer tudo por você, tudo, menos a sua parte. E a gente faz a parte dele. Com certeza. Eu acho que isso aí diz até sobre a gente se permitir evoluir, né? Como você disse, né? O que você fez com os dons que eu te dei. Fiz isso, fiz aquilo pro outro, mas o que você fez por você, você evoluiu. A gente está aqui evoluindo, né? Exatamente. Porque essa é a ordem natural do espírito: nascer, progredir, ou seja, evoluir e morrer. Essa é a ordem natural. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Patrícia de alguns anos atrás, que conselho daria para ela sobre carreira, saúde e vida? Em primeiro lugar, eu inverteria essa ordem: carreira, saúde e vida. É primeiro vida. Quem vive, cuida da saúde. Quem tem saúde, consegue ter carreira. Muito simples. Eu não vou me alongar muito, porque senão se estende demais, mas eu acho que é essa ordem. A vida está aqui para a gente ser vivida na sua integralidade. Só um parênteses aqui, Cris. Eu gosto muito de falar sobre temporalidade: passado, presente e futuro. O que é o passado? Excesso. E todo excesso de passado gera depressão. Isso é a psicologia confirmando para a gente. Excesso de passado é depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Como que a nossa sociedade está hoje? Tudo ansioso, tudo O depressivo. Brasil conseguiu estar no ranking em primeiro lugar dos mais ansiosos do planeta. E a gente esquece de viver o presente dado por Deus. Então, somente agora. Eu estou aqui hoje falando com vocês, amanhã eu não sei. E eu fui causada no meio da vida e eu aprendi a viver o presente. Foi por escolha? Não foi. Foi na marca. Deus falou: vem cá que eu preciso te alinhar em alguns pontos, sabe? E aí você aprende a viver o presente. E aí você descobre o quão rico é tudo isso. E o resto é tudo ilusão. É muito bom. Isso, tá?
Alguma pergunta, gente? Não sei nem se pode fazer pergunta. Pode, Jesus?